Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos alguns exercícios de movimento uniforme para aprimorar alguns conceitos, principalmente os relacionados às análises de gráfico. Pessoal, o primeiro exercício que nós faremos é o exercício 8 da página 53. Ele fala assim: um móvel passa pelo espaço S1 de 20 metros no instante t igual a 5 segundos e passa pelo espaço S2 de 60 metros no instante t igual a 10 segundos. Ele quer saber o deslocamento e a velocidade média, respectivamente, nesses intervalos de tempo. Então, se a gente pegar o deslocamento, ΔS, vai ser o espaço final, que é 60, menos o espaço inicial, que foi de 20 metros. Então, o nosso ΔS vai dar aí 40 metros. Para a gente calcular a velocidade média, como a gente já tem o nosso ΔS aqui, já é meio caminho andado. A gente vai calcular a velocidade média, tendo aí o ΔS e o intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, sendo o tempo final 10 segundos e o inicial 5, então nosso intervalo de tempo é de 5 segundos. A nossa velocidade vai ser 40 dividida por 5, e nesse caso aqui nós teremos 8 metros por segundo. Como ele quer a resposta respectivamente, né, deslocamento e velocidade, só pode ser a alternativa A. O próximo exercício que nós iremos resolver é o exercício 12 da página 53. Ele fala assim: uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base transporta uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de tempo de 20 segundos. Ele quer saber então a velocidade média dessa pessoa. Bom, a chave desse exercício é entender o esquema aí que faz a gente ter essa escada rolante. A gente tem então uma altura de 6 metros aqui e uma base de 8 metros. Mais ou menos aqui, né? Ficou bem de 8 metros. Aqui. E a gente vai ter a escada rolante da base até o topo lá daquela altura. Então, a gente tem um deslocamento que é esse deslocamento X aqui. Se a gente levar em consideração que aqui a gente tem um triângulo retângulo, para achar esse X, ele é a hipotenusa de um triângulo que é 6, 8. Então, esse valor aqui de X só pode ser 10. Lembram do triângulo 6, 8, 10? Ou 3, 4, 5, né? Sabendo o nosso deslocamento, então, que foi de 10 metros e o tempo, aí a gente calcula a velocidade média. Velocidade média é a variação de espaço, que foi de 10, pela variação de tempo, que foi de 20 segundos. Então, isso daí vai dar 0,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da pessoa, da escada, né, para transportar essa pessoa por ela. Só pode ser aí nossa alternativa B. O próximo exercício que nós vamos analisar é o exercício 12 da página 79. Ele é um exercício de gráfico. Então, agora a gente já começa a olhar para o movimento uniforme a partir dos seus gráficos. Ele fala assim, ó: o gráfico a seguir ilustra a posição S em função do tempo. Então, aqui no eixo Y eu tenho o espaço e no eixo X eu tenho o tempo de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos. Ele fala assim: assinale a alternativa correta. Nesse exercício, nós vamos alternativa por alternativa, olhando para o gráfico. Ele fala assim, ó: a velocidade no instante t igual a 200 segundos vale 0,5 metros por segundo. O que acontece? Ó, aqui a gente tem um gráfico de espaço por tempo. Então, durante o tempo, né, tô caminhando aqui no eixo X, tá aumentando o meu tempo. Até 100 metros, eu tenho aí, conforme aumenta o tempo, tá aumentando o meu deslocamento. Meu objeto está se deslocando, tá caminhando, né, em linha reta por uma trajetória. Do instante 100 segundos até 300 segundos, esse objeto não muda de posição. Ele fica, então, parado. E do instante 300 para 400 segundos, ele volta aí 20 metros na sua trajetória. Então, aqui ele andou de 0 a 100, andou 100 metros, permaneceu parado durante 200 segundos e depois, durante 100 segundos, ele voltou aí 20 metros na nossa trajetória.
Então, na letra A, ele fala assim, ó, no instante t igual a 200, que é esse instante aqui, a velocidade é de 0,5. Na verdade, não, ele está parado nesse momento. É o momento da trajetória em que ele não muda de posição. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, ele fala assim, ó, em nenhum instante a pessoa parou. Não, ela parou, ela ficou parada do instante 100 até o instante 300, onde ela não mudou de posição. Então, a B também não pode ser. Na C, ele fala assim, a distância total percorrida durante os 400 segundos foi de 120 metros. Então, durante todo o meu gráfico, vamos ver quanto que a gente caminhou. De 0 a 100 segundos, eu caminhei 100 metros, permaneci parado até 300 segundos e de 300 a 400 segundos, eu voltei na minha trajetória 20 metros. Então, eu percorri uma distância total aí de 120 metros. Pode ser a letra C. Vamos ver por que não pode ser a D e a E. Na D ele fala assim, ó, o deslocamento durante 400 segundos foi de 180 metros. Não, nós já vimos que foi de 120, porque dos instantes 300 a 400 segundos, ele voltou na trajetória 20 metros e não andou 80 metros. Na E, ele fala assim, ó, o valor de sua velocidade no instante t igual a 50, então t igual a 50 está mais ou menos aqui, né, no meu gráfico, e no 350, que está mais ou menos aqui, ele fala que a velocidade aqui no instante t igual a 50 segundos é menor do que em 350. Se a gente analisar no gráfico, a gente está tendo aí uma velocidade positiva, né, movimento progressivo, porque eu estou avançando na trajetória com o passar do tempo. Então, para o instante t igual a 50 segundos, a gente tem um movimento progressivo, velocidade positiva. Como no instante 350 pega bem na metade do intervalo de tempo onde eu estou voltando na minha trajetória, eu vou ter uma velocidade negativa, porque estou retornando aí em relação ao espaço, né? O que a gente adotou como espaço positivo, ele está voltando nessa trajetória, a velocidade vai ser negativa. Então, a gente vai ter um movimento aí retrógrado. Então, não tem como a velocidade no movimento progressivo ser menor do que no movimento retrógrado. Então, não pode ser a letra E. Nesse caso, então, só pode ser a letra C. No exercício 14 da página 80, nós também temos um gráfico. Ele fala assim, ó, a figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Então, todos os movimentos desse objeto aí é movimento uniforme. Ele fala assim, ó, sabendo que no t igual a 0, a posição era de 50, a posição do nosso veículo é no quilômetro 50, calcule a posição do veículo no instante t igual a 4 horas. Então, a gente quer calcular nesse instante de tempo de 4 horas qual é o quilômetro que o nosso objeto, né, nosso móvel aí está. Então, vamos analisar trecho por trecho desse movimento. Ele começa o movimento no quilômetro 50. Então, ele está partindo lá do quilômetro 50. Ele está andando aí, quando ele parte, né, no instante t igual a 0, ele vai andar durante 1 hora com velocidade, então, ó, durante 1 hora, ele anda aí com velocidade de 15 km por hora. Então, se a gente pegar o ΔS aí, então, o ΔS desse intervalinho é a velocidade vezes o tempo. Então, durante 1 hora, ele andou a 15 km por hora. Então, ele andou 15 km. Então, ele avançou na nossa trajetória 15 km. Vou colocar aqui. Então, ele saiu do ponto 50, mais 15 km para frente, ele está no ponto aí 65 da nossa trajetória. No instante de 1 a 2 aqui, né, de 1 hora a 2 horas, ele permaneceu parado, a velocidade dele era 0. Então, nesse trecho aqui de 1 a 2 horas, a gente não tem deslocamento, porque o nosso objeto está parado. De 2 horas aí até 4 horas, esse percurso aí de 2 horas que ele realizou, tô parando aqui em 4 horas porque foi o que ele falou aqui no nosso enunciado, tá?
Ele andou aí por 2 horas com uma velocidade de menos 20. Quer dizer que ele está voltando na nossa trajetória. Então, esse ΔS, que vai ser também o tempo vezes a velocidade, então vai ser 2 horas vezes aí menos 20, vai mostrar pra gente que nesse intervalo de tempo, o nosso objeto, ele andou aí na trajetória, né? Ele voltou na trajetória menos 40 metros. Opa, metro não, né? Quilômetro. Então, se ele estava no quilômetro 65 e agora ele voltou 40 quilômetros, o nosso objeto, depois de todo esse movimento aí, né? Depois de 4 horas, ele se encontra no quilômetro 25. Ok? Muito bem. Até aqui nós falamos um pouquinho de movimento uniforme e relacionamos com os gráficos. Do exercício 21 para frente, nós faremos 2 exercícios relacionados com o corpo extenso. Então, olha o exercício 21 da página 81. Ele fala assim, ó, uma composição ferroviária de 19 vagões e uma locomotiva, tem uma informação importante nesse e uma locomotiva, então a gente tem 20 composições aí dessa ferroviária, né, 20 unidades aí que compõem essa ferroviária, desloca-se a 20 metros por segundo. Sendo o comprimento de cada elemento da composição de 10 metros, qual é o tempo que o trem gasta para ultrapassar um sinaleiro ou ultrapassar uma ponte? Então, vamos primeiro no sinaleiro. O sinaleiro, ele é um ponto material. O tamanho dele não interfere no nosso deslocamento, porque o trem vai ter cruzado esse sinaleiro depois que todo o comprimento do trem passar por ele. Então, o nosso ΔS aqui vai ser o comprimento do trem, que como tem 20 composições ferroviárias aí de 10 metros cada uma, é um ΔS de 200 metros. Se ele está numa velocidade aí de 20 metros por segundo, vamos ver quantos segundos ele demorou, né? Então, nosso ΔT vai ser o ΔS dividido pela velocidade. Então, vai ser 200 dividido por 20, que vai dar 10 segundos. Então, para passar um sinaleiro, essa composição ferroviária aí vai demorar 10 segundos. Opa, aí. E para passar uma ponte, agora o tamanho da ponte interfere. Eu vou precisar considerar o tamanho da ponte, porque o trem só vai cruzar ela completamente quando ele passar por toda ela. Então, agora o nosso ΔS acrescenta 100 metros. Então, o nosso ΔS aí tem 300 metros. Se o ΔT é o ΔS dividido pela velocidade, 300 dividido por 20 agora vai dar um tempo aí, já vou colocar direto aqui, um ΔT de 15 segundos. Então, tomem cuidado, toda vez que a gente tiver um corpo extenso aí, que a gente tem que considerar, né, essa dimensão no nosso movimento. Então, aqui deu 15 segundos. Mais um exercício de corpo extenso, ele quer saber agora o comprimento de um túnel, onde um trem de 150 metros passa, e ele fala que esse trem está com uma velocidade de 16 metros por segundo e ele demora 50 segundos para passar por esse túnel. Então, se a gente observar que o nosso ΔS, né, é sempre a velocidade vezes o tempo, a velocidade vezes o tempo. O ΔS para esse movimento aí vai ser de 16, que é a velocidade do nosso trem, vezes 50 segundos, que é o tempo que ele demorou para passar o túnel. Esse ΔS vai dar 800 metros. Então, o ΔS que apresenta aqui é o tamanho do trem mais o tamanho do túnel, porque agora a gente tem um corpo extenso. Se o trem tem 150 metros, quer dizer que o túnel, né, para tudo dar 800, tem 650, então só pode ser a letra B.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos exercícios dessa aula. Para retomar aí movimento uniforme, os conceitos estão nos capítulos 3 e 4 da frente A, e eu deixo mais alguns exercícios para a gente treinar e logo eu faço a resolução deles. Exercícios 17 a 20 da página 54 e 55, 8, 11 e 23 das páginas 78, 79 e 81. Bons estudos, caprichem e até a próxima. Um beijo!